Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos começar hoje, primeiro dia da semana, mais uma lição do livro de João, ainda no capítulo 3 aqui de João. O título da lição desta semana é O Testemunho do Batista. O testemunho de João Batista é impressionante. E nós vamos estudar essa semana sobre o poder deste homem tão simples, Um homem que vestia pele de camelo, até muitas pessoas poderiam se vestir de peles, mas tinha peles mais confortáveis, Peles melhores. Pele de ovelha, por exemplo, Mas pele de camelo era muito pobre aquilo, Diz ainda a Bíblia que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Aquilo que o deserto dava a ele, porque ele morava nos desertos, nas cavernas do deserto, Era alguém muito humilde, mas era alguém tão simples, e Deus usou a simplicidade desse homem para provar para todos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. João Batista é o grande exemplo, o grande testemunho de que Deus pode usar cada pessoa simples. E durante essa semana, a gente vai estudar sobre isso, sobre o testemunho do Batista. O que foi que esse homem tão simples falou? Que testemunho ele deu de Jesus Cristo e de Deus, Vamos ver. O verso síntese está no capítulo 3, versículo 26. Logo após a descrição ali do ocorrido com Nicodemos, começa então o testemunho do Batista, João 3,26 diz assim: E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi quer dizer mestre, Aquele que está contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Aí você se questiona, por que é que os judeus do Sinédrio, a mais alta cúpula religiosa da igreja, do povo de Deus, da igreja judaica, Por que eles vão ter com João Batista? Primeiro que eles não acreditavam em João Batista. Se eles acreditassem, eles teriam pedido o batismo do arrependimento que João Batista executava. Então eles não acreditavam. E muito menos acreditavam que João Batista fosse um rabi, fosse um mestre. Até parece que ou eles estão falando aqui com ironia ou com um falso respeito, Entendo que aqui eles estão falando com um falso respeito, Chegaram, talvez pela quantidade de seguidores que João Batista tinha, Eles não ousavam falar mal porque os seguidores poderiam pegar eles, e tal. Então eles chegavam com esse falso respeito. Eles perguntaram então para João Batista, João Batista, sabe? Perguntaram não, eles foram causar intriga, tentando causar inveja, porque eles tinham inveja, eles viviam para disputar, para saber quem era o maior mestre, quem tinha mais seguidores, Eles foram tentar, usado pelo diabo, como o diabo falou a mente de Eva, e de Adão lá no Éden. É praticamente a mesma coisa aqui, guardando as palavras, Aquele que estava contigo, além do Jordão, aquele que esteve contigo lá, que tu batizou ele lá, além do Jordão, Aquela pessoa que tu tem dado testemunho, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que tu não é digno de amarrar, aquele, sabe aquele Jesus que tu falou dele? Pois bem, ele está batizando também, e todos estão indo ter com ele. Em outras palavras, ele está dizendo, até os teus discípulos estão indo ter com ele. Ele está batizando mais do que tu. Sabe, João? Ora, se essas palavras aqui não foi para tentar tirar João Batista do sério, para tentar causar um ciúme em João Batista, tentar colocar João Batista contra Jesus Cristo, eu não sei o que é. Porque para mim está claríssimo qual o real interesse daqueles religiosos. Era colocar um contra o outro, acima de tudo, colocar João Batista contra Jesus, porque ali, meu amigo, era um reino dividido,
um contra o outro, alguém ia sair ferido, alguém ia perder, e o Sinédrio ia dizer assim, um povo destruiu o outro, agora a gente só tem um para combater. E o Sinédrio estava preocupado, tanto com os seguidores de João Batista, quanto Jesus Cristo. E agora eles usaram essa estratégia infame, né, de tentar colocar um mensageiro contra o outro. Ora, essa estratégia, ela não existiu apenas a partir de João Batista. No passado tentaram fazer isso lá com Moisés, tentaram fazer isso com Davi, com Daniel, né? E hoje em dia não é diferente. Tem muitas pessoas, né, que como os líderes do Sinédrio lideram grandes igrejas com grandes arrecadações financeiras, que estão muito preocupados, enciumados com aquelas pessoas simples, que não é necessário vestir pele de camelo, né, e morar no deserto e comer gafanhoto e mel silvestre, não. Pessoas simples, né? Não precisa nem ser tão simples quanto João Batista, mas tem causado grandes preocupações e eles têm tentado perseguir e dividir como eles fizeram. As coisas não mudaram, elas continuam as mesmas. Nós é que precisamos de discernimento espiritual para entender o que está acontecendo hoje, que nada há diferente do que aconteceu lá no passado. Dando continuidade, meus amados, vamos agora aqui para a primeira pergunta da lição desta semana, né? E a primeira pergunta nos traz aqui o primeiro questionamento da semana. O que fez Jesus quando se dirigiu às cidades da Judéia? O que foi que Jesus fez? Ele foi fazer o que lá? Lembra que na lição anterior, quando nós estudávamos ali, depois da conversa que Cristo teve com Nicodemos, disse que ele saiu e foi para as cidades da Judéia. Então, agora, dando continuidade àquela lição, a pergunta é, né, o que ele foi fazer ali? João 3, versículo 22 diz: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles ali nas terras da Judéia e batizava, né? No texto anterior, que nós acabamos de ler aqui, de meditar, capítulo 3, versículo 26, nós lemos que, né, o verso síntese da semana, nós lemos que os fariseus que foram ter com os enviados, né, dos líderes do Sinédrio foram enviados a João, testemunharam para João que Jesus estava batizando. As pessoas iam ter com ele e ele batizava. E agora no versículo 22 diz bem claro: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. Então, dois textos falam claramente que Jesus Cristo batizava, não é? Ora, você pode ouvir alguém que vai dizer assim, isso não tem de muita importância, mas é importante a gente dar essa informação para você ficar cuidadoso naquilo que você ouve e naquilo que você precisa verificar, inclusive buscando várias versões da Bíblia. Por isso que a gente estuda aqui essas lições, estuda todo o capítulo de um livro, para que quando você for ler a Bíblia agora, você entenda, né? Entenda cada passagem, o que está se passando. É por isso que a gente examina com profundidade, nestas lições aqui do livro de João especificamente, cada detalhe. O objetivo é ensinar você a examinar a Bíblia por si só, não ser dependente de nenhum homem, né? Isso se torna exaustivo, mas é necessário. Portanto, vamos voltar aqui ao texto, né? Alguém pode dizer assim, não, mas aqui no versículo 22 está dizendo assim, ó, embora Jesus não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Ora, as pessoas devem estudar com mais cuidado, porque esta parte que diz assim, embora Jesus não batizava, eram os seus discípulos quem batizava, está entre colchetes. Em algumas versões, entre parênteses, ou seja, foi um acréscimo da igreja que quis deduzir. O texto não diz isso em lugar nenhum. Dois textos diretos dizem que o próprio Jesus Cristo batizava. E um texto entre parênteses diz assim, que vem da tradição romana, né? Não, Jesus não batizava. Quem batizava era o seu discípulo. O que era que impedia que Jesus Cristo batizava? Existia alguma lei que impedisse que ele batizava? Se existisse uma lei, né, o seu primo, que vinha da mesma tribo de Judá, João Batista, também não podia batizar, né?
Então veja, meus amados irmãos, que o texto ele é claro. Se Cristo batizava ou não, isso vai contribuir ou vai ser um fator proibitivo contra a minha salvação? Vai prejudicar ou vai me ajudar na minha salvação? Não, nem uma coisa nem outra. Apenas é importante eu passar essa informação para que vocês examinem com cuidado várias versões da Bíblia, né? E busquem muitos versos que tem aquelas partes que estão entre parênteses, ou entre chaves, ou entre colchetes. São partes acrescentadas, que vêm da tradição da igreja. Aí você decide se acredita naquilo ou não, mas é muito bom ler com aqueles colchetes, depois ler sem eles, para entender melhor o texto. Então aqui 2 textos claros, dizem claramente, João, o evangelista, dá o testemunho que Jesus batizava. E também os fariseus que foram ter com João Batista, disse a João Batista que Jesus batizava, né? Então, para mim, está claramente esclarecido esse detalhe de que Cristo batizava mesmo, né? Então, o que é que ele foi fazer nas terras da Judeia, né? Foi pregar o evangelho e batizar. Então, meus amados, nós que nos dizemos servos de Cristo, seguidores de Cristo, devemos fazer o que ele faz, porque ele é o nosso modelo. Ele nos deu o exemplo do que fazer e como fazer. Então, se Cristo foi para a região dos pobres de Jerusalém, né, da capital Jerusalém, a região da Judéia, as cidades pequenas em redor, principalmente a região ali próxima a Betânia, onde João Batista estava, né? Então, principalmente aquela região, buscar os pobres para pregar o evangelho e batizar, nós deveríamos fazer o mesmo. Não com aquele pensamento, eu só vou pregar para os pobres, os ricos eu vou entregar a Satanás. Não, não é assim não. Tem tantas pessoas ricas, ou pessoas de classe média, ou pessoas que vivem de forma, não é nem rica, mas vive abastada, uma certa abundância, né? Que são pessoas humildes de coração, né? Então, assim, e muitas dessas pessoas são excluídas do sistema religioso porque são pessoas que pensam e criticam determinadas coisas que o sistema religioso está fazendo que não se harmoniza com a Bíblia. Essas pessoas também são excluídas. E nós devemos ir também a essas pessoas, né? Compartilhar da verdade, ensinar o pouco que a gente sabe e aprender também do pouco que ele sabe, né? É assim que Deus usa as pessoas. No caso de Cristo, ele ensinava porque tinha autoridade, ele tinha poder. Ninguém recebeu tanto poder de Deus quanto Jesus Cristo. Ele é chamado ele é a própria palavra, a palavra viva, a palavra personificada de Deus. Ele é chamado de a sabedoria de Deus, aquele em quem Deus ocultou os mistérios para que ele pudesse revelar esses mistérios aos seres humanos. Essa é a beleza, né? Nós não somos como Jesus Cristo, nós não somos a sabedoria que era Cristo, nós não temos o poder e a capacidade de Cristo, mas o pouco que nós aprendemos com ele devemos compartilhar com todos, para que todos sejam abençoados como nós também fomos abençoados um dia. Continuando, meus amados, vamos agora aqui para a segunda pergunta de hoje, né? A segunda pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: por que Jesus foi para o lugar próximo de onde João Batista batizava? Por que Jesus, né, foi para um lugar próximo? Próximo ali ao Jordão, né? Por quê? Vamos tentar compreender isso, né? João capítulo 3, versículo 23 e versículo 24 diz assim: ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere até então, né? Veja que a primeira informação importante aqui é que João batizava onde havia muitas águas, mais um indício de que o batismo é o que se prega, né? Até hoje, o batismo por imersão. A pessoa tem que ser afundada por inteiro na água. Não é aquele batismo por aspersão, que você pega ali uma cuiazinha e joga um pouco de água na cabeça de uma criança. Não é esse batismo, não. Tá?
tem que ter muita água, porque se não fosse necessário muita água, basta você com um cantil, pegar, jogar um pouco na mão e jogar na cabeça de alguém, pronto, está batizado. Não. O batismo correto é por imersão. Essa tipologia nós encontramos muitas vezes no Antigo Testamento. E uma delas, muito importante, né? Falando da questão da imersão, é a questão daquela cura miraculosa que houve com o chefe o general do exército assírio, né? Um homem chamado Naamã, que tinha uma lepra, né? Ele vai buscar Eliseu, lá em Israel, para ser curado daquela lepra, porque ele acreditou no testemunho de uma criancinha, de uma menina, né? Que tinha sido levada cativa lá, presa lá por eles. E essa menina falou, lá em Israel tem um profeta poderoso que pode lhe curar. E Naamã foi buscar lá, né? Chegou lá, oferecendo dinheiro a Eliseu. E Eliseu disse, eu não posso, né, aceitar dinheiro por uma cura assim. E aí Eliseu, no poder de Deus, cheio do Espírito Santo, disse assim, vá até o Rio Jordão, olha, o mesmo rio que Jesus foi batizado, e onde Jesus Cristo também batizava, né? Vá lá no Rio Jordão e afunde, você tem que emergir, né? Você tem que afundar na água completamente. 7 vezes, disse para Naamã, né? 7 vezes. E Naamã foi lá e emergiu, né? Uma espécie de batismo, né? Para nascer como uma nova criatura. O leproso, né? Que a lepra é um grande símbolo do pecado, né? O leproso ficou lá no fundo. E quando subiu ali, na 7ª vez, saiu um homem completamente limpo. Uma tipologia de como deve ser a nova criatura. Por isso que Cristo disse que ao homem, né, é permitido cair apenas 7 vezes. Naamã afunda, cai 7 vezes, né? E quando sai ali, ele sai como uma nova criatura. É tanto que ele sai dali louvando, adorando a Deus, confessando que não há Deus como o Deus de Israel, o Deus único poderoso, né? Ele sai dali. Então, a Bíblia diz claramente que João, e nós vamos entender aqui, aquele é o contexto do verso síntese, né? João estava batizando nessa região, né? Lá na região de Enom, perto de uma cidade chamada Salim, né? Porque ali havia muitas águas onde as pessoas poderiam ser imergidas, né? E então ali ele batizava, e estava batizando até aquele momento, como diz o texto aqui, porque ele ainda não tinha sido preso, não tinha sido lançado no cárcere. Até ser lançado no cárcere, ele batizava todos os dias. João Batista era um homem que trabalhava incessantemente pelo Senhor. E não sabemos, a Bíblia não diz quantas pessoas João Batista chegou a batizar. Isso não importa. O que importa, foram milhares de pessoas, né? O que importa era o trabalho que ele fazia ali, pregando com poder o reino de Deus, para as pessoas se arrependerem e aceitarem aquele que estava vindo logo após ele, que já existia antes dele, e que ele não era digno nem de amarrar as sandálias. Essa era a pregação do arrependimento para todo mundo, que aceitasse porque o reino de Deus estava chegando. Hoje, mais do que nunca, nós que vivemos agora no tempo do fim, a nossa pregação tem muito mais sentido literal, tem muito mais poder, quando nós falamos isso que João Batista falou, porque o reino de Deus está muito próximo, porque Jesus Cristo está muito breve de retornar a este planeta com poder e grande glória, para pôr fim ao ministério do pecado e definitivamente dar a salvação eterna aos justos, né? Isso está muito próximo. Então cada um de nós devemos buscar viver esta verdade, viver esta fé que João Batista vivia e que Cristo ratificou em todos os seus ensinamentos.